A pessoa tá lá, o proprietário pediu de volta. Nesse caso não tem mais o que fazer, né? Ah, o ponto é meu. Não, não existe. É feito um distrato com o proprietário do imóvel. O que eu mais quero é assinar esse contrato logo para ter a minha sede, mas a gente tem que dar um passinho para trás. A proposta da construtora é, vou dar tantos apartamentos. Existem duas espécies de reforma, né? Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Imagina aí, você que já tem o seu negócio ou você que está começando o seu negócio, investiu tempo, dinheiro, energia, o locador pediu a sala do seu imóvel de volta. O que fazer nessa situação? Como se proteger, como prevenir que isso não aconteça ou se não tem saída? Para isso estamos aqui com a doutora Juliana, ela que é advogada, especialista em direito imobiliário. Olá pessoal, inicialmente obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando de um assunto tão relevante e pouco tratado. Meu nome é Juliana Pierotti, eu sou advogada formada pela PUC Paraná, eu atuo no mercado imobiliário há 12 anos em Florianópolis, tenho pós-graduação em direito imobiliário, em processo civil, em direito empresarial, porque todas essas áreas comunicam o que a gente mais faz hoje, assessora um empresário ou a pessoa física, seja a pessoa jurídica, para que ela firme contratos imobiliários com segurança, tanto na compra, na venda e na locação. E para evitar justamente que uma situação como essa que você relatou aconteça. Hoje eu sou sócia fundadora do escritório Souza e Pierotti Advogados, um escritório que tem sede aqui no Balneário do Estreito, em Santa Catarina, Florianópolis. E esse é a nossa missão, transformar esses empresários. Agora a gente está com nossos apoiadores, marca Spam Alimentos, para nós o pão é sagrado, e ID Mídias, ela cuida do nosso tráfego pago e também é nossa patrocinador, e para eles, vender não é sorte, é métrica. Então, e nesse caso que o Andrei trouxe pra gente ali, a pessoa tá lá, o proprietário pediu de volta. Nesse caso não tem mais o que fazer, né? Você pedir a sala de uma das lojas do Brisa lá, né, Ramon? Como é que tu fica nessa situação? Tem uns contratinhos bem feitos, umas cláusulas bem colocadas ali que ajudam a gente nessa situação. Mas eu acho que a doutora pode trazer pra gente, né, alguma dessas cláusulas e a gente começar a conversar o papo. Porque eu sei que tem bastante detalhezinhos ali que fazem a diferença no momento que o proprietário pede a sala de volta ou para te nem se colocar numa situação como essa. Tem, nunca é simples e não existe uma resposta única, né? Sim, não, depende realmente. A gente precisa ver o contrato de locação para saber se ele pediu aquela desocupação, né, a retomada do imóvel dentro do prazo do contrato, que tem algumas limitações, ou se realmente foi fora do prazo do contrato. E os motivos também por que ele pediu isso. Porque, às vezes, o pedido de retomada do imóvel é em razão de uma venda. Não é em razão de realmente eu não quero mais locar, né? Então, isso tem que ser avaliado. Se o teu contrato estiver fora do prazo determinado naquele contrato escrito, inicialmente que você fez para alocar a sua sala, é bem provável que ele tenha esse direito da retomada do imóvel. Bem provável que não tenha o que fazer. E aí a lei é bem clara. A gente tem que desocupar em até 30 dias da notificação do locador. É por isso que o empresário, quando ele pensa em investir em uma sede, né, em constituir a sua empresa e escolhe o local físico e muitas vezes investe nesse local para que se adeque ao modelo de negócio dele, ele tem que ter uma previsibilidade muito boa do crescimento do negócio para ele saber o prazo que ele vai indicar no contrato de locação, porque ele vai ser crucial para evitar esse tipo de situação. Qual o prazo mínimo que a doutora indica? Depende, não tem um prazo mínimo indicado. O que é o comum do mercado? O comum do mercado eu vou tomar por base imobiliárias. Então, imobiliárias normalmente para locação comercial aplicam um prazo de 12 meses, que é o prazo de 1 ano. Eu acho esse prazo complicadíssimo. Quem que num negócio começa realmente a se estabelecer dentro de 12 meses? É muito difícil. Então, eu sugiro um prazo maior. A gente fala ali de 24 meses, de 30 meses. Na residencial, sempre vai ser 30 meses. É o padrão. A gente não vai entrar muito aqui na residencial, porque não é o objetivo aqui da conversa hoje, mas a residencial, na lei, já tem essa distinção, né? Então, 30 meses ou inferior a 30 meses tem um regramento diferente. Na comercial, a gente não tem um regramento diferente. É o mesmo. Só que para o empresário se estabelecer, constitui equipe, investe, né, fideliza uma clientela ali, se o negócio dele for físico, se não for no digital, 12 meses eu acredito que é muito pouco. Então a gente tem que fugir dessa regra geral, fugir desse padrão de 12 meses. Porque 12 meses tu fica numa sinuca, né? Por exemplo, o proprietário vê, pô, o negócio dele saindo tão bem, estão faturando tanto, né? Vou subir esse meu aluguel, precifiquei mal, vou dobrar. E daí?
E aí a gente tem que se submeter, porque o nosso contrato não nos dá uma segurança de estender aquele prazo contratual por uma atualização de um IGPM, de um IPCA, que são índices normalmente praticados. Então, claramente, se eu me submeto a uma alocação de 24 meses e quando partir para o 12º mês, os 12 meses, eu vou ter uma atualização, ela vai ser consideravelmente inferior ao preço discricionário que esse locador gostaria de aplicar se fosse o final do prazo. Porque ele vai me colocar contra a parede. Sim. Né? Tu tem que sempre se armar, né? E ter ferramentas para te poder ter uma boa negociação. Porque quando se coloca numa situação como essa, tu fica sem ter como jogar com o proprietário. Exato. Talvez eu esteja enganado, mas pra gente conseguir colocar aquela cláusula renovatória, né, que chama? Isso. Cláusula renovatória, onde a gente pode, judicialmente, prorrogar o prazo por igual período. Tem que ser no mínimo de 5 anos? 5 anos. Isso. Porque o que acontece hoje? Só voltando um pouquinho ali, antes da gente entrar na renovatória, quando o empreendedor ele abre um negócio, a gente tem muitas coisas para se preocupar. A alocação é o de menos. A gente aprovou a ficha, porque né, o locatário ele tem 2 alegrias, né? Quando ele recebe as chaves e quando ele entrega. Eu brinco. Não tem problema. Mas quando a gente aprovou a ficha, porque a exigência ela é muito grande, ela é burocrática, é fiadora, principalmente aqui na nossa região, né? Então, eu consegui aprovar a ficha, o que eu mais quero é assinar esse contrato logo para ter a minha sede. Mas a gente tem que dar um passinho para trás. Opa, peraí. Será que esse prazo realmente atende? Um contrato de locação, ele nunca pode ser um contrato de adesão. É diferente de eu ir num banco pegar um empréstimo, que eu não tenho como discutir as cláusulas contratuais. Na locação, a gente não pode seguir essa prática. 12 meses é padrão. Não pode ser para o teu negócio, não. Não sei que faça sentido ser 12 meses por uma questão de estratégia, modelo de negócio. Mas a gente volta um passo, submete esse contrato a uma análise. Não, eu vou investir, eu vou colocar aqui mobília, produto. Eu estou abrindo um açaí na frente de um colégio. Eu quero ponto. A gente vai chegar ali na questão do ponto. Eu quero aquele ponto. Então, 12 meses não me garante ainda o retorno que eu busco. Ou vai sair uma faculdade, eu já sei o que vai sair na região que me... Então, a gente volta um pouquinho e analisa esse contrato para que se adeque ao meu negócio. Não para que eu me adeque no modelo padrão que a imobiliária impõe, né? E isso não é nem culpa da imobiliária aqui, porque eu vou levantar a bandeira branca para imobiliárias, porque eu atendo muitas, mas é uma questão de padronização. E daí a gente vai fazendo ajustes de acordo com cada perfil de locatário de empresa que chega para alocar aquele imóvel. Na ação renovatória, é muito comum a gente escutar aquilo. Passa o ponto. Esse ponto é meu. Não existe isso. Esse ponto é meu, o ponto comercial. O que a lei prevê para te garantir o fundo de comércio? A lei de locações, que é uma lei que eu considero belíssima, inclusive, eu acho ela uma lei muito completa, ela prevê o seguinte... Se, Ramon, você tem o seu negócio num prazo ininterrupto de 5 anos, seja por um contrato que foi no prazo de 1 ano e foi sendo renovado até o 5º ano, ou se você tem um contrato escrito que tem o prazo de 5 anos e você exerce a mesma atividade nesse local por pelo menos 3 anos, você tem direito, num prazo bem específico, que é um prazo que normalmente o pessoal perde, a ingressar em juízo e pedir para que esse contrato seja renovado por mais 5 anos. Se você alcança isso, aí sim você tem direito ao fundo de comércio, que é o que as pessoas comumente chamam como ponto comercial. Então, a lei, para te garantir o teu ponto, leia-se fundo de comércio, ela te garante essa ação renovatória. Mas, para vocês terem uma ideia, o índice de pessoas de empresários, né, de empresas que ingressam com a ação renovatória ainda é muito pequeno. A gente vê a ação renovatória muito comum em farmácias, em postos de combustível, em banco. Banco é de praxe, né? Porque a agência bancária é muito específica ali ao escolher aquele ponto. Mas para o pequeno empreendedor, ele acha isso muito inalcançável, né? Não visualiza essa necessidade. Só que depois, se a gente perde esse prazo e não consegue renovar, a gente fica à mercê dessa situação do locador pedir a retomada do imóvel. Tá, mas uma dúvida, doutor. Geralmente as empresas elas fazem um contrato de 12 meses e após esse prazo ele é indeterminado. Exatamente. É o padrão. É o padrão. Aí o que quer dizer esse indeterminado? Que ele está vigorando após os 12 meses. O locador dizer que não ou o locatário dizer que não. Tá, e aí nesse caso, passaram-se 5 anos, sendo 12 normal e o restante indeterminado. Eu tenho direito a essa cláusula que você comentou agora, de renovatória? Tem direito.
Entendi. Só pelo fato de estar 5 anos ali mesmo, o contrato indeterminado. Exatamente, porque daí o prazo ininterrupto das renovações automáticas, né, desse contrato de prazo, elas vão te dar o direito. Tá, daí na prática, só pra... eu ia perguntar na prática passaram-se mesmo. 5 anos, ok? A gente não pode deixar passar 5 anos. Aí que tá o prazo. 6 meses, de 1 ano a 6 meses antes do término daquele contrato, eu já tenho que acionar o judiciário. Por quê? Porque o que o legislador, muito, né, esperto aqui na minha visão... Mas é porque só acionaria o judiciário, na prática, se o proprietário pedisse o imóvel de volta ou não. Porque, Mas daí já perdeu o prazo. Mas é isso que ela tá falando. Por mais 5 anos. Isso, mas daí já precluiu o teu direito. Aqui a gente fala que é um prazo decadencial, né? Que a gente chama no direito, não é um prazo nem de prescrição. É decadência. Então, eu tenho ali, é igual o prazo de garantia, né? Sim. Então, eu tenho ali do 4º ano, digamos assim, até faltar 6 meses para completar 5 anos, então naquele período bem específico, eu tenho esse direito de entrar com a renovatória. Como é que costuma acontecer isso na prática? Eu vou lá na porta do locador. Locador, vamos renovar o nosso contrato? Aí eu faço um novo contrato, porque eu tô aqui, a qualquer momento você pode pedir o imóvel de volta. E aí que começa o impasse. Porque daí esse locador vai falar, tá bom, mas o aluguel agora é X. Mas como? Imagina, não tem como eu pagar tudo isso? Não, então, não, o aluguel é X, se não pagar esse valor X que eu estou exigindo, eu não quero mais. Nisso, o locatário já tem que se preparar, acionar um advogado para entrar com a ação. E dentro dessa ação renovatória, a gente tem que cumprir esses requisitos de lei e ainda assim informar um valor para essa renovação. Porque vocês imaginem que o aluguel vai estar defasado nesse prazo. De acordo com o valor de mercado? Eu vou ter atualização pelo IGPM, pelo IPCA, mas o mercado imobiliário não acompanha IGPM, não acompanha IPCA. É outra realidade. É outra realidade e depende muito de tudo, né? Da região, principalmente. Né? Então, ali ele vai indicar um valor, né? Eu acredito que o aluguel aqui vai ser agora R$20 mil. E aí, vai vir o locador se manifestar se concorda ou não. Enfim. Judicialmente. Só mas aí, nesse caso, ele garante mais 5 anos, né? Depois dos outros 5 anos, aí não se sabe mas na também. verdade, eu sei que eu usei em uma das lojas agora a ação renovatória como carta na manga para fazer a renegociação. Então, eu sei que ele não pode aumentar tanto. Então, eu não vou executar a ação renovatória, mas as duas partes sabem que a ação renovatória pode ser executada. Então, vamos negociar um valor que fique bom para a gente não precisar judicializar. Então, a gente renegocia, tu tem mais 5 anos, e daí, nesses 5 anos tu tem mais a ação renovatória quando chega no final. Exatamente. E um ponto importante... A cada 5 anos? Mas ela firma um novo contrato, Não, por exemplo, se for 10 anos também, né? Se for 10 anos, acho que consegue. Se fizer um contrato de 10 anos, quando tá chegando próximo lá... no mínimo 5. No mínimo 5, daí quando faltando 6 meses a 1 ano para vencer o contrato, tu tem que entrar com essa renovatória. E um ponto importantíssimo para o empreendedor que está em casa, que está escutando, se o teu contrato está indeterminado, muda isso. Tu tá muito em risco, muita insegurança, não precisa correr isso. Teu contrato tem que estar sempre no prazo determinado. Quando estiver próximo de vencer, tu renova ele de novo. Para quê? Para que tu não fique nessa situação. Porque senão tu vai ficar. Tá indeterminado, tu tá nessa situação. E sabendo, Ramon, da contrapartida, né? Porque se eu tenho um prazo determinado e eu também quero devolver as chaves, eu vou ter uma multa contratual. Então, a gente tem que ter esse jogo, né? Peraí, até que ponto vale eu estender também o meu prazo de 5 anos? Porque não dá pra gente ter a regra de sempre assim, não, sempre é bom ter um contrato de 5 anos, porque eu vou ter renovatória. E se o meu negócio não dá certo? E se eu dei um tiro aqui num aluguel de 10 mil no mês para fazer um empreendimento gigantesco e realmente não deu certo? Eu vou me submeter a uma multa contratual muito grande. Ou quero trocar de imóvel para expandir porque já não é mais... Mas essa multa ela já pode ser tratada no momento da assinatura, né? Isso. Então, eu vou pagar de multa valor de 2 aluguéis. A lei prevê um máximo de até 3 aluguéis proporcionalmente. Essa conta não é tão simples de ser feita, o pessoal realmente erra bastante essa conta, né? Então, tem uma fórmula bem específica. Eu vou pegar o valor de 3 aluguéis, dividir pelo tempo que faltou do contrato e multiplicar pelos meses ali que faltam, dias que faltam para calcular. Mas eu posso reduzir. A lei dá um teto, é até 3. Mas eu posso colocar 1. Eu posso colocar 2, eu posso colocar que até o 3º ano a multa vai ser menor, mas quando a gente chegar e ultrapassar, a multa pode ser maior. Né? Que daí já vou ter uma segurança no meu negócio. Eu vou dar um exemplo até prático meu, né? Recentemente, troquei a sede do escritório. Então, eu fiz uma reforma muito grande. Eu entrei numa sala que... eu fui numa sala 3 vezes maior, porque eu precisava aumentar a equipe, e essa sala não tinha nada. Ela nunca tinha sido locada.
Estava zerada. Então, a gente fez do teto ao chão. Mas uma obra que durou 8, 9 meses. E uma exigência minha, né, com a imobiliária, já foi, não, eu preciso aqui que conste o prazo de 5 anos e outras cláusulas que a gente pode explorar aqui no decorrer da conversa, porque senão eu não vou fechar negócio com vocês. Ah, mas isso aqui é padrão. Como ele falou, eles não vão vender a sala, porque é uma holding, né, é uma administradora de bens próprios. Eu falei, isso não me garante nada. Eu estou investindo X mil aqui nessa sala e eu não posso correr o risco de daqui 1 ano. A minha expectativa é ficar na sala durante 7 anos. Então, quando chegar no prazo de 5 anos, eu vou avaliar se eu vou ficar ou não, sabendo que muito da estrutura eu vou perder, né? Isso faz parte do jogo, mas eu preciso ter uma previsibilidade de retorno do meu investimento. E isso, muitas vezes, é negligenciado. Porque o pequeno, ele acha assim, o contrato de locação é padrão. Não dá atenção para isso, dá atenção para outras coisas. Aprovou a ficha. A pessoa tá toda faceira que aprovou a ficha. Mas é nesse momento, é nessa hora que tu faz as exigências com o proprietário. Então, eu preciso de tantos meses de carência, porque eu vou fazer uma obra. Não quero. Então não vou alugar. Então, tu consegue ter jogo. A partir do momento que tu entrou, tu assinou, assinei o contrato. Pô, tu consegue 3 meses de carência por causa da obra? Acabou. Não dá. Daí tu já assinou, o que adiantou? Então, antes de fechar, que tem que pedir tudo que tu precisa e usar essas cláusulas, botar essas cláusulas no teu contrato. A renovatória é obrigada a estar no contrato? Não. A cláusula contratual de renovação não é obrigatória. Né? Então, assim, uma coisa pra gente aprender hoje, não existe ponto comercial, né? O ponto é meu. Não existe. Você tem o direito ao fundo de comércio pela ação renovatória. Então, a gente tem essa disponibilidade cumprindo os certos requisitos da lei. Outro ponto aqui é que dentro dessa logística de fechar o contrato, é tudo muito dinâmico, muito rápido, né? Então, tem a pressão da imobiliária, assina o contrato, tem uma gente interessada, tem outro na fila aguardando para analisar a documentação. Então, a gente acaba negligenciando tudo isso e não toca a ficha. E aí, o que acontece? O mini, ele tem, né, o pequeno empreendedor, ele tem muito a visão de que, eu não preciso de advogado. O contador me ajuda aqui na folha de pagamento. Então, isso é muito básico. Mas é assim, às vezes tu não precisa de um advogado caminhando contigo todos os meses para todas as tuas decisões. Mas nesse início, pelo menos no contrato de locação, é imprescindível. É imprescindível para que isso seja analisado e não sofra esses prejuízos. Tá, em relação a isso de ponto e tal, uma dúvida que pode acontecer e pode ser a dúvida dos demais que estão nos assistindo, é que existem algumas empresas, por exemplo, lá na minha cidade, Garopaba, tem alguns... É um pouco difícil o aluguel na avenida principal. Aí, eventualmente, tem alguma loja que está lá que ela vai fechar. Só que se ela fechar, ela fecha as portas e ela sai do imóvel, ok? A sala fica disponível do proprietário. Só que o que acontece? Ela bota ponto comercial à venda. E aí ela vende, ela coloca um preço ali, sei lá, de 100 mil reais para passar o ponto. Esse passar o ponto, eu tenho interesse de ir lá, porque eu tenho interesse só no ponto, eu não quero a loja. Eu quero pegar e quero colocar minha marca lá. Se eu comprar esse ponto dela, isso me dá algum direito de que o proprietário não vai me tirar dali ou não tem nada a ver? É um novo contrato com o novo proprietário? Qual que é o meu risco nesse negócio? Não tem nada a ver. Aí que é o grande problema dessa dinâmica de passar o ponto comercial. Porque a partir do momento que ela o que quer dizer o vender o ponto comercial? Ela está vendendo a estrutura. Difícil, porque, pensa, ela entrou naquele imóvel, não tinha nada. Ela fez todo um investimento. Para tirar aquilo de lá, é um novo investimento. Sim. Para ela retomar o imóvel como ela pegou, vai dar quase que mais trabalho do que reformar. Então, é muito mais prático eu vender tudo aquilo ali. E, normalmente, se vende o ponto comercial para empresas do mesmo segmento. Então, eu vou vender a um restaurante, eu vou vender para um restaurante, porque eu aproveito alguma coisa, mas eu tenho que fazer um novo contrato com aquele proprietário. Até porque... erra a pessoa que passa o ponto, que não faz um distrato formalizado para não ser exigida de nada daquilo que esse novo locatário deixou de fazer quando ele for entregar as chaves. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho lá em Garopaba um restaurante, na avenida principal. Sim. Não quero mais. Muita dor de cabeça. Restaurante é difícil, né? É muita dor de cabeça. Então, vou vender para o Ramon esse ponto comercial. O Ramon fica ali mais 1 ano. Se eu só faço algum tipo de... não faço contrato ou só subloco, eu continuo responsável pelo período que o Ramon ficou nesse imóvel. Então, eu não me livro do problema. Porque não foi feito um distrato com o proprietário do imóvel. Passar o ponto, muitas das vezes, é se livrar de um problema que aquele empresário não está conseguindo mais bancar. Por modelo de negócio, por decisões erradas, por falha de administração, não porque o ponto é ruim. Então, o certo é eu fazer um novo contrato de locação e aí...
para te garantir o ponto comercial, dependendo da tua estrutura de planejamento, fazer um contrato de 5 anos. Aí, tu vai, quem sabe, ter direito a ponto comercial. É uma expectativa maior de direito. Mas na prática, o que eu vejo nessa situação, Andrei? São casos em que o contrato foi firmado entre o proprietário do imóvel e a pessoa jurídica. E daí, para a pessoa passar o ponto, o que ela faz? Ela faz uma alteração contratual em que sai aquele sócio da empresa e ingressa um novo sócio. Ou seja, em tese, a relação contratual existente entre a pessoa jurídica e que tem personalidade jurídica, né, a empresa, e o locador acaba continuando entre as mesmas pessoas, né? Só que daí o que aconteceu foi uma alteração contratual nessa empresa em que o Aurino não é mais sócio. Quem é dono agora é o Andrei. Daí ele acaba repassando, entre aspas, vamos utilizar aspas, o ponto, porque não necessariamente é isso, né? Mas o ponto comercial, como naturalmente se fala. Aí a minha pergunta é a seguinte, diante disso, talvez aqui não para o olhar do empreendedor, mas para aquele que é dono do ponto comercial, poderia ser questionada essa venda do CNPJ para outro proprietário? Ou porque tu tinha firmado inicialmente com um CNPJ que tinha um dono ou não? Não, nesse caso não, porque daí a gente está falando de trocar a natureza jurídica, né? Quando eu falo em passar o ponto e eu não compro, a gente comprar as cotas, né? Eu não compro as cotas daquela empresa, daquele estabelecimento, aí é outra relação. Eu faço um novo contrato, seja pessoa física ou com a pessoa jurídica que eu constituir. Nesse caso, se eu não sou a fiadora, se eu sou a fiadora pessoa física, aí o ideal é trocar a fiança também. Né? Mas é que, senão eu continuo responsável. Mas daí não tem responsabilidade. Porque não vai sair da pessoa jurídica para a pessoa física, não vai se estender. O responsável por aquele contrato é o CNPJ. Se eu estou adquirindo as cotas daquele CNPJ, o CNPJ continua respondendo por aquele contrato. Tem o direito. Mas ainda o que é o ideal? Fazer um novo contrato de locação. Porque senão eu vou me submeter às regras do antigo, que às vezes não fazem sentido para o que eu quero, né? Às vezes eu sou um empresário que eu tenho mais maturidade, que eu já entendo melhor e eu quero discutir. Então, por isso que quando for comprar um ponto comercial, um passo atrás, deixa eu ver o teu contrato de locação. Deixa eu conversar com essa imobiliária para ver o quanto que ele está disposto a negociar. Porque não é incomum o seguinte: tá bom, vou comprar o ponto. Beleza, o teu contrato, quanto é que tu há de aluguel? Eu pago 5 mil aqui, show de bola. O imobiliário, eu quero renovar. Não, o aluguel agora é 10. Aí todo um planejamento que foi feito, ele não é... Então, não adianta eu só comprar o ponto, né? Eu tenho que verificar todos os contratos que aquela empresa firmou, que eu vou me submeter a eles, para que eles estejam de acordo com o meu planejamento financeiro. Como lá no escritório a gente também assessora compra e venda de cotas, empresas, a gente tem essa vertical empresarial. A locação, quando a gente fala em locação, é uma das primeiras coisas que a gente analisa, né? Então, vamos ver como é que está o contrato de locação. Que, às vezes, o ponto está incluído nessa venda. Se eu estou num contrato com prazo determinado de 5 anos, eu não preciso mexer em nada. Se o meu contrato foi feito por um advogado especialista que entende, né? O contrato foi feito pelo antigo empresário, eu não preciso trocar nada. Às vezes eu economizo. 98% das vezes não vai ser. Mas, quando é... E só mais uma dúvida relacionada a isso. Então, eu sou proprietário do imóvel e eu fiz um contrato de 12 meses e após isso indeterminado com o meu inquilino, tá? Deu 20 meses e eu quero vender o imóvel. E no contrato dispõe que eu tenho um aviso de 30 dias. Eu peço para ele sair em 30 dias, ele não tem direito nenhum, porque não fez um contrato determinado, tá indeterminado. Ele sai e eu vendo o imóvel? Na prática, pode acontecer isso. Mas ele tem a preferência de compra, né? Tem. Aí, quando a gente fala em venda, é outra questão. Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Eu tenho um contrato aqui de 24 meses. De 12 meses, que é o padrão. Dentro desses 12 meses, é possível que eu tenha que desocupar o imóvel se ele foi vendido. E isso é uma das coisas que eu acho que é o mais prejudicial para o empresário. E poucos sabem que a gente precisa prever no contrato certas cláusulas e cumprir certos requisitos legais para que isso não aconteça, para a gente manter essa alocação. Então, a gente tem 2 situações. 12 meses. Chegou no 5º mês. Imagina no 5º mês. O dono do imóvel é a minha avó. E a minha avó faleceu. Aí imagina, todas as minhas tias querem vender. Não, vamos vender o imóvel, vamos vender. Colocam a venda. Porque pode acontecer. Eu te dei o exemplo da avó porque é mais provável, né, pela idade, mas pode acontecer de uma pessoa jovem, enfim. E aí, me dão direito de preferência. Realmente, eu sou notificada que o valor do imóvel vai ser 1,5 milhão, que o pagamento é à vista ou 30% de entrada e o restante financiado, e eu tenho 30 dias para definir. Realidade do Brasil hoje, do empreendedor, dificilmente quem exerce o direito de preferência.
O mini, principalmente, é praticamente zero que vai exercer esse direito de preferência. Porque se eu tenho 1,5 milhão, por que eu vou imobilizar no imóvel? Eu coloco em equipe, eu coloco em matéria-prima, eu invisto em outra coisa para o meu negócio. Então, eu não tenho como. Eu fico silente. Então, o direito de preferência já foi cumprido. Eles venderam o imóvel. O que acontece? Dentro do prazo de 12 meses, ela não pode pedir para eu desocupar em 30 dias porque ela vendeu. O que pode acontecer? O novo adquirente pode me notificar e dizer o seguinte, Juliana, comprei esse imóvel, tu tens 90 dias para sair. Então, a lei diz que é 90 dias o prazo de venda se o adquirente, o novo adquirente, quiser o imóvel. Agora, existe outra situação. Dentro do prazo de 12 meses, passou. Já estou em prazo indeterminado. O dono do imóvel já recebeu uma proposta de venda. Uma proposta, às vezes acontece, uma proposta de uma grande rede de farmácia. A gente vê que farmácia tem muito esse modelo, esse modus operandi, né? Então, ele já recebeu uma proposta de compra daquele... Até porque, às vezes, valoriza o ponto, né? Tipo, a farmácia, uma rede de pós, ela acaba pegando aquele imóvel e valorizando o entorno da região pelo fluxo, enfim. Exatamente. E o proprietário, Até porque, às vezes, a farmácia ela não vai nem comprar, né? Esse eu tô dando exemplo da compra. Mas ela faz aquele contrato... Não faz questão, né? BTS, que a gente chama, né? Que é construir e faz contrato de locação de 30 anos. Sim. E ela banca a reforma e fica ali. Mas, nesse caso, pediu depois dos 12 meses. Aí não é mais 90 dias. Porque o proprietário pode pedir 30 dias e não precisa justificar nada. Se ele vendeu, se ele não vendeu, aí já não... Daí é o direito dele. Ele pode optar por isso, né? E o que a gente pode fazer para prevenir isso? E isso é uma coisa, assim, que eu acho essencial e que é muito pouco falado. As pessoas não sabem disso. As pessoas realmente... Vou colocar o prazo de 5 anos. Não é só colocar 5 anos. Porque dentro desses 5 anos, no meu escritório, por exemplo, se fosse vendido, o que eu ia fazer com toda aquela reforma que eu fiz? O tanto de tudo, gesso, elétrica, hidráulica, móveis, equipe... Eu coloco no contrato uma cláusula de locação de vigência de locação durante o prazo, que em caso de venda, o novo adquirente precisa se submeter ao meu contrato. Então, eu locatária, estou obrigando quem está comprando o imóvel a manter o meu contrato até o prazo final. Ah, mas só colocar essa cláusula basta? Não basta. Eu preciso, além disso, averbar o meu contrato de locação na matrícula daquele imóvel. Então, são 2 passos essenciais, cumulativos, que a lei me garante segurança. De dizer, não, queres comprar o imóvel que é o escritório hoje, Ramon? Pode comprar, mas tu vai ter que respeitar o meu prazo de contrato de 5 anos. Tu só vai poder realmente pedir a desocupação dele no final. E sabendo que eu vou fazer essa... Fica um ônus na matrícula, como se fosse uma espécie de ônus, gravame na matrícula do imóvel. E quando a gente fala em imóveis negociados com imobiliária, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse passo a passo, porque eu vou inserir a cláusula. Não tem problema. Eu só consigo averbar esse contrato lá na matrícula depois que ele está assinado. Antes de assinado, não tem validade. Só que como é que eu vou exigir que eles cumpram com esse requisito? Porque eu, sozinha, posso ir lá averbar no cartório, na matrícula. Só que o registro de imóveis, ele tem uma série de exigências. Tem que ser reconhecido firma, ou então tem que ser reconhecido pela uma assinatura pelo ICP Brasil, não dá para ser qualquer assinador digital. Então, pensa que esse vai e volta de burocracia, eu vou depender da imobiliária, acionar o locador para cumprir, para que o meu requisito de segurança seja integralmente cumprido. Então, o que eu oriento nesse caso? A gente colocar uma cláusula que a intermediadora, o locador, se obriga a quantas vezes forem necessárias cumprir as exigências do registro de imóveis para que seja averbado o ato dessa matrícula. E isso é barato, gente. No registro de imóveis, uma averbação dessa custa R$350. Olha o volume de investimento. A segurança, né? A garantia que isso dá para o teu negócio. Então, imagina, a única pessoa que eu contratei antes de ter essa cláusula no contrato e averbar foi a arquiteta. Porque só chegou o primeiro prestador do dia que realmente averbou na matrícula. Agora eu tô tranquila. Agora toca a ficha. Porque agora ninguém me tira daqui até eu ter 10 vezes o retorno do que eu investi. Então, isso é uma coisa que as pessoas às vezes negligenciam. Não, e esse ponto é bem importante mesmo, porque tem uma das lojas tá com esse contrato. A gente conseguiu botar essa cláusula, porque por imobiliária eles travam bastante coisa, né? Mas a gente conseguiu botar essa cláusula e ela dá uma segurança realmente, né? Nossas lojas são num ponto que é disputadíssimo por construtoras. Então, daqui a pouco chega a construtora lá e faz a proposta. Eu acabei de fazer um investimento na loja, não consigo comprar o terreno, porque é caríssimo. E aí, como é que fica? Daí só chora. E já entrando nesse ponto, eu queria entender contigo. Por exemplo,
A proposta da construtora é, vou dar tantos apartamentos. Como é que eu posso equiparar essa proposta? Não sei se eu fui claro, mas... Para exercer o direito de preferência. Para exercer o direito de preferência nas mesmas condições que a construtora está oferecendo. Porque uma coisa é o cara me pedir assim, eu quero 10 milhões pelo terreno. Outra coisa é a construtora falar, vou te dar 10 apartamentos. Isso realmente é uma questão bem subjetiva, né? Porque o que a lei diz? Que o locatário tem que aceitar a forma de pagamento proposta pelo locador. Então, eu não posso, eu tô te cobrando 1,5 milhão à vista. Não dá para pagar 950 à vista. Tu já perde, né? Por uma diferença mínima, tu já perde o direito de preferência. Quando a gente fala em incorporadoras que fazem essa proposta, tu imagina que esses apartamentos não têm um valor. A permuta, ela tem valor, né? As pessoas acham, porque vou permutar por apartamento. Mas ela tem que indicar um valor. Então, é aquele valor. O quanto que tem a expectativa de ter a valorização daqueles apartamentos. É 2 milhões cada um. Então, vou te dar 5 apartamentos. Vai ser 10 milhões o valor. Então, é esse valor que você vai ter que cobrir, via de regra. E isso é muito fora da realidade de cobrir. Então, realmente, você fica sem... E deve ficar meio complicado, porque vale quando? Daqui a 10 anos, que é o imóvel, né? Os apartamentos serão entregues daqui a 10 anos, né? Sim. Aí tem tudo isso, né? É uma discussão que é levada para o judiciário e que vai travar a venda. Porque ele não vai conseguir te despejar até que isso seja realmente determinado por um juiz. Mas o que eu oriento nesse tipo de situação? A gente sempre entra num acordo. Às vezes a própria incorporadora tem um imóvel para indicar ou então te indeniza. Não é incomum. Quando vem uma proposta, o novo adquirente indenizar o locatário para não entrar nesse impasse. Entendi. Entende? Não travar tudo. Não travar tudo. A gente teve um caso no escritório, inclusive do Paraná, de Londrina. Era uma lanchonete muito famosa, que estava há muitos anos numa avenida ali, na Avenida Duque de Caxias. Uma avenida que era muito movimentada. E era um bar, lanchonete, que era, sabe aqueles bares tradicional? Que é o melhor bolinho de carne da cidade, a melhor coxinha, e aquela coisa bem boêmia, de ficar o pessoal na rua, tomando cerveja ali, comendo. E aí aconteceu essa situação, e eles vieram desesperados. E realmente ali, eles já tinham, o ponto deles era muito bom. E aí a gente teve uma ajuda muito grande na época, o dono da imobiliária que acionou ali para o novo adquirente, estava negociando a venda, ele também era advogado. Então, a gente fez um trabalho muito intenso ali de convencimento desse novo adquirente, que era uma farmácia, a realmente, olha, o que você pode nos ajudar aqui? Porque senão eu ia travar, né? Eu ia judicializar, ia ganhar? Provavelmente eu não ia, né? Porque a gente não tinha como bancar aquilo, mas eu ia conseguir travar por um período. E a farmácia já precisava, eles têm um plano de negócio muito acelerado, precisava ali. Então, a gente conseguiu ali um valor bem expressivo de reforma. A farmácia bancou toda a reforma para um outro ponto, porque ele não tinha como bancar isso. Ele mudou a lanchonete para um lugar ali próximo também, ele conseguiu, mas a reforma, esse novo adquirente bancou. Ô, Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta até fora desse contexto. Tu gosta de pão salgado? Gosto. Aquele pão bem quentinho no café da tarde? A marca Spam, que é uma das nossas apoiadoras aqui no Papo de Mini, ela tem o melhor pão salgado do Brasil. Você falou de lanchonete, já deu até vontade de passar numa padaria e comer um pão salgado aí da marca Spam. Vou sair daqui e vou passar a tomar um café. Além da marca Spam, a ID Mídias. A ID Mídias é uma empresa de gestão de tráfego pago. Eles conseguem alavancar, potencializar o seu negócio, o seu resultado e, consequentemente, o lucro do seu negócio. Venda não é sorte, é métrica. Então, você ter as métricas corretas para o seu negócio vai fazer toda a diferença. Posso só fazer uma última pergunta naquele assunto ali? Por exemplo, foi feita a proposta para eu fazer a compra do terreno por 10 milhões. Eu não executei e eu consegui descobrir que quem comprou acabou barganhando com eles, pagou 9.999. Dá para travar? Dá, mas eu não vejo o efeito prático disso. Por quê? Se tu não tens os 9.999, não adianta nada. Porque para pagar, para bancar isso. Porque como é que funciona na prática, Ramon? O que o pessoal hoje fala? Eu não exerci o direito de preferência. Venderam o imóvel, não me avisaram nada. E eu tinha interesse. Então, tá, quanto é que era o imóvel? Foi feito por 2 milhões. Tu tinha os 2 milhões? Não, mas daí que eu ia vender a minha casa. Não adianta nada, porque o que é o movimento que eu faço para pleitear o meu direito para travar? Eu entro com uma ação anulatória daquela venda e eu deposito em juízo o valor. Entendi. Se ele for pago. Então, se eu não faço esse movimento todo, eu vou realmente ter um movimento ali para travar um eventual despejo, quem sabe, né? A gente pode conseguir uma condição suspensiva, mas ele é bem temerário, né? Ele não me garante a certeza. Então, aconteceu um caso de uma clínica médica
também, que a gente recebeu. Uma clínica médica estava há 20 anos no mesmo local. Imagina uma clínica médica famosa. Um laboratório famoso ali. Imaginem na cabeça de vocês, que está ali há muitos anos estabelecido. E aí, por uma questão de má administração lá do início, foram só renovando o contrato de prazo indeterminado, foi ficando, e realmente veio ali a proposta de desocupação, porque tem uma venda. Eles não tinham o dinheiro integral para fazer a compra daquele imóvel. E eles tinham investido muito em acessibilidade, porque Floripa teve há alguns anos, né, essa questão desse TAC com o Ministério Público para todo mundo se adequar, tornar acessível, e aquilo não tem como tirar do imóvel. Uma vez de toda aquela implementação de reforma que eles fizeram, vai ficar incorporado. E eles não tinham também o dinheiro para comprar. E aí eles nos acionaram, Juliana, vamos entrar na justiça porque eu quero travar isso. Sob qual justificativa? Sob a justificativa de que, se eles exercessem realmente a preferência, para eles, vocês não teriam como comprar. Vocês já negligenciaram todos esses anos do prazo do contrato. Não tem o que fazer. Acabou. E, nesse caso, a gente não conseguiu chegar num acordo com o proprietário para conseguir flexibilizar. Aqui a resposta foi não tem que sair. Então, imagina... Teve um caso na nossa região, há um tempo atrás já, de um restaurante que ficava dentro de uma pousada com vista mar. E a pousada, né, a pousada tinha aquele ponto e o restaurante era de um terceiro. E, óbvio, o pessoal ia lá pela vista, mas também pela gastronomia, enfim, que era boa. Só que chegou um determinado ponto que o restaurante, o proprietário pediu aquele espaço e tirou lá quem tinha o restaurante naquele estabelecimento. Então, isso ocasionou, assim, um monte de comentário nas redes sociais, um monte de revolta ali dele, porque o proprietário da pousada usou do espaço para agora promover um negócio dele, ter lucro, enfim. Então, olha o quanto um ponto ou o contrato mal feito ou não está protegido com o advogado pode fazer diferença no seu negócio. Né? Quanto risco pode correr e até acabar não tendo mais continuidade. Até porque às vezes aquele restaurante que estava estabelecido naquele local, se ir para outro lugar, talvez não tenha a mesma eficiência, né? Sim. Não tem mais a mesma estrutura, não tem mais o mesmo local. Essa tua colocação, ela me lembra muito uma analogia com locação em shopping, né? Que a locação de shopping ela é bem diferenciada, né? Ela não é a mesma do que a locação pela lei do inquilinato, né? É outra legislação que o shopping center funciona. Porque imaginem que dentro de uma pousada, eu me beneficio o restaurante dos hóspedes da pousada. E vice-versa. A pousada se beneficia com os hóspedes vão pela boa gastronomia daquele restaurante. Então, aqui eu tenho que ver bem detalhado qual que é a relação jurídica. Se é uma relação de sublocação, porque eu não sei se o dono da pousada é o dono do imóvel. Se, às vezes, esse contrato entre o dono da pousada e do restaurante nem reflete a realidade. É bem importante isso. É muito importante. Então, se eu tenho um contrato, se eu sou o dono da pousada, o que seria o mais conveniente, o mais comum? Eu ter um contrato de locação. Igual esses malls, né, de comida, assim, que é igual Food Park, que agora é fechado. Esqueci o nome agora para falar. Igual esses que a gente tem bastante aqui em Floripa agora. Então, eu tenho um contrato de locação daquela fração daquele espaço dentro da pousada. Não. Ele não é o dono, ele é o locatário. Então, eu tenho um contrato de sublocação, sabendo que se o dono do imóvel pede para a pousada sair, eu estou junto no barco, né? Porque a sublocação submete às regras da locação original. Então, isso tudo tem que ser muito bem verificado para garantir. Me lembrou uma situação, essa que você me trouxe, que é situações não convencionais de locação, né? Eu atendi uma empresa uma vez que era um bar. Parece que é bastante bar, mas não atendo muito bar. Mas era um bar também. Um bar bem conhecido, assim. Um bar que tinha bastante movimento. E esse bar, ele foi instituído inicialmente numa sobreloja da casa do pai de um dos sócios. Então, imaginem, 2 sócios, faz meu sócio. Meu pai tem um espaço bacana pra gente fazer um pub bem legal, assim, tocar um rock and roll bacana. Vamos tocar? Eu manjo de fazer toda a parte de gastronomia, tu fala com os fornecedores de bebida e a gente arruma uma banda pra tocar ali. Vamos lá? Vamos tocar ficha. Não fizemos contato com o teu pai. Com o meu pai. É o meu pai, né? Sim, é o teu pai. Não fizemos contato com o meu pai. Certo dia eu acordei por aqui. Não quero mais esse negócio. Não quero mais. Tchau pra ti. A casa é do meu pai. E aí o que tu faz? Tu saiu do teu outro emprego pra investir no bar? Então, assim, mesmo, olha essa relação informal. Eu tenho que, assim, imprescindível ter um contrato de locação, seja com o pai, com o tio, com a avó, mesmo a gente não pagando aluguel.
Sim. Né? Seja fictício, seja um comodato, seja um contrato que garanta a segurança daquele negócio estar ali. Porque o que a gente está trazendo aqui hoje é a segurança para o negócio. Sim. Né? Eu tenho um negócio com sede física, um ponto comercial que seja, que eu preciso realmente ter segurança de que do dia para a noite eu não vou ter que sair dali. Então, esse também é um exemplo. Sim. Muitos cuidados, né? Tá. Uma pergunta. Eu estou em contrato indeterminado, certo? E o proprietário, ele pede para eu sair do imóvel e coloca um negócio igual ao meu no espaço. O que eu posso fazer? Nada. Eu tinha, enfim, eu não Na sei minha cabeça se... eu podia brigar com o cara e É, eu não, você também. tem que pagar o ponto. Eu não sei se eu ouvi isso, talvez seja um mito, né, pelo que você está nos alertando aqui. É igual o mito, no direito imobiliário tem vários mitos, né, mas é igual o mito tem escritura pública? Ou é posse, né? A pergunta certa é, tem matrícula? Não é Sim. Ah, sim, sim. E isso é um mito. Tem um ponto comercial? Ah, eu tenho, né? Tô aqui há 5 anos. O proprietário pode pedir o ponto e abrir o mesmo ramo de atividade que estava sendo exercido ali. A não ser que eu preveja no meu contrato de locação uma ressalva. Não, Senão, nesse caso, se for indeterminado... Não, mas aí também tem a questão do contrato, né? Tu firmar com ele dizendo que você tem o direito que não pode por tantos anos ser explorada aquela atividade ali. É que não existe... A relação de vocês entre aqui não é uma relação empresarial, digamos assim, de negócios, né? Que a gente trata sobre não concorrência, não compete, que a gente fala muito no empresarial. É uma relação de locação, né? Uma relação de posse e propriedade. Então, se eventualmente ele, né, pede o ponto ali e tu pode desmanchar tudo, devolver zerado para ele, se ele quiser colocar o mesmo negócio ali, ele pode. Eu acho injusto. Em alguns casos, né? Em alguns casos talvez se torne injusto. injusto. Acontece na questão da compra, então. Sim. Eu quero vender a sala, não quer... Por exemplo, uma farmácia. Eu tenho uma farmácia de bairro, que é alocado, e chegou a uma rede, quis comprar o meu ponto, eu não quis vender. Ah, não, eu não quero vender, eu tô bem aqui. Ela vai lá no proprietário do imóvel, fala assim... Vende para mim o teu imóvel? Ah, peraí, eu vou oferecer para o cara da farmácia. Ele não consegue executar, né? Pequeno, A rede compra, dá o aviso, 90 dias, eu quero o imóvel, eu vou lá e boto mesmo, posso. Por isso... É a guerra, gente. É guerra. Por isso que é o Mini que precisa da assessoria, que é tão importante. Porque é muito fácil para uma rede grande chegar, né? O dinheiro vai comprar aqui, o valor vai comprar. Aconteceu uma situação... Mas se tivesse a cláusula de vigência... Não ia acontecer. Não ia acontecer. Não ia acontecer. Então, é por isso que tu fala, dá para se proteger. Claro que dá. É que assim, a gente fala, né, igual ele comentou, não sei o que falou, é injusto. De certa forma, a situação é um pouco, mas a lei te dá oportunidades para você prevenir isso. Só que a gente não vai atrás, né? A gente subestima, né, a importância de uma assessoria especializada nesse sentido, né? Então, quando a gente traz esse assunto aqui para a mesa e trata né, espalha esse conhecimento, isso pode, peraí, realmente eu preciso rever o meu contrato, ou quando eu for abrir uma filial, Sim. ou quando eu for expandir o meu negócio, eu tenho que tomar esse cuidado. E é um investimento muito pequeno, digamos assim, né, em uma assessoria nisso, porque as pessoas, né, não vou contratar advogado agora, porque para resolver isso e agora... Tu consegue abrir valores ou varia muito de caso a caso? Até para eu entender realmente, é pequeno, pro pessoal às vezes acha que, eu vou gastar muito contratando advogado, eu não posso contratar um advogado para analisar o meu contrato de aluguel. Ou é uma coisa que... Olha, varia muito. Às vezes a gente consegue estipular um preço de 2 vezes o valor daquela locação. Né? Ou então, se é um valor, uma locação de um preço mais expressivo, a gente aplica um percentual um pouco melhor, né? Porque eu vou ter que ver o prazo, né? Um teto seria 2 vezes a locação? Em média ali 2, 3 vezes o valor da locação. Depende, porque eu acho que também depende da complexidade envolvida na operação. Depende da complexidade no sentido de outras cláusulas que eu vou pedir para exigir naquele contrato. Eu vou dar exemplos aqui, que a gente até iria falar sobre esse assunto mais na frente, mas é quando eu falo em obras, em modificações no imóvel. Não é incomum eu ser empresária e eu já começar um contrato de locação comercial descumprindo ele. Porque vocês vão ver que tem uma cláusula padrão assim. Não é permitido fazer modificações do imóvel sem prévio consentimento do locador. Como é que eu vou comunicar ao locador de tudo que eu fizer? Se eu sou uma dentista, eu vou abrir um consultório, não tem ponto de água que a vigilância sanitária me exige para fazer uma pia, para ter ali, se eu faço aquelas coisas de harmonização facial, né, que tem bastante clínica hoje em dia, eu preciso modificar o prédio inteiro para adequar meu modelo de negócio. Não tem como a cada modificação eu acionar o locador. E aí fala, isso é uma cláusula que ela é um descumprimento e vai ter uma multa para isso.
E se descumprir, tu pode ainda ser... É que na prática, isso não é muito comum, porque as pessoas exigirem isso. Mas eu não assino um contrato assim. No meu contrato, eu tirei, por exemplo, né? Então, nos meus clientes, eu tiro. Olha, você vai fazer uma modificação no imóvel? Ah, claro, né, Juliana? Eu vou abrir um mercado, eu vou abrir uma loja de carro, eu vou, né, fazer uma obra grande aqui. A probabilidade de não mexer nada é impossível. A não ser que tu pegue o ponto específico para aquele tipo... Mesmo assim, tu vai precisar... Mesmo assim, tu vai precisar adequar para o teu negócio, entende? Então, imagina que eu já assino um contrato descumprindo. Então, isso é um exemplo, e aí, condições também. Porque não é incomum, em condições de contrato, a gente estipular o que vai poder ser descontado lá no final, depois na locação. Então, vamos lá. Eu peguei uma sala para fazer uma nova sede do escritório. Então, eu fiz toda a parte elétrica, que a sala não tinha, né? Ponto de iluminação, tinha sol geral, tinha um ponto de ar-condicionado. Eu coloquei mais 4. Então, todo esse cabeamento, eu não vou poder utilizar em outro imóvel. Então, eu posso falar para o meu locador, olha, vamos fazer o seguinte, quando eu sair, eu deixo tudo aqui. E aí, tu me desconta, tu me dá um desconto ali no final da locação, numa eventual... uma pintura, alguma coisa, incorpora o imóvel. A gente faz esses ajustes, né? A gente consegue colocar esse arranjo de cláusulas no contrato. Então, isso vai tornando o contrato mais complexo. Porque toda essa questão estrutural, a gente não tem como tirar do imóvel. Ele vai ficar incorporado. E, via de regra, isso não vai ser indenizável ao final. Porque os contratos de locação, modelo padrão, não prevêem o ressarcimento para o locatário. Mas me corrija se eu estiver errado. Só um pouquinho, eu respondi tua dúvida? Sim. Acho que já foi tão lindo. Assim que é bom, né? O papo tá fluindo, né? A gente vai engatando uma coisa na outra. Já engatando outra pergunta, então, junto nisso. Porque, salvo engano, existem 2 espécies de reforma, né? É aquela reforma que talvez seja para minha necessidade, para atender a minha necessidade, e a outra que seja exatamente necessária para aquele imóvel. Uhum. Em ambos os casos não me gera direito de indenização, porque, por exemplo, o Ramon foi lá e estabeleceu uma loja em determinado local e adaptou o ambiente para receber aquela loja. Mas, eventualmente, tinha um problema de filtração ou tinha um problema na estrutura que ele precisou ajustar, não por uma necessidade dele, mas por uma necessidade do imóvel. Até que ponto eu consigo ter direito a um ressarcimento disso, um abatimento de um aluguel ou algo do tipo? Até que ponto eu consigo ser ressarcido desses valores? Tá, vamos lá. Aí a gente entra numa questão que a gente chama de benfeitorias, né? O que o imóvel realmente necessita para que ele cumpra a sua função para o qual ele foi alugado. Então, a lei, ela distingue ali, né? A gente tem as benfeitorias necessárias, que foi as que você comentou. O que é benfeitoria necessária? Como que a gente... É muito difícil, né, na prática, da gente saber o que é o necessário ou não. Mas eu tenho um restaurante. Então, eu preciso ter uma estrutura de hidráulica ali para banheiro, cozinha. E se eu entro nesse imóvel e todos esses canos, a parte hidráulica, eles não estão aptos a atender ali o meu restaurante, eu posso sim exigir do locador que ele ou faça, ou então eu faço e depois ele me indeniza, num abatimento, enfim, porque é uma benfeitoria necessária. Eu não consigo operar o meu restaurante sem que aquilo esteja funcionando perfeitamente. Agora, vamos lá. Tem 2 banheiros só, eu quero colocar mais um. Aí a gente vai entrando em várias... Tá vendo que é um guarda-chuva? Eu vou entrando em vários detalhes. Eu quero colocar mais um, porque eu quero. Porque eu quero colocar mais um banheiro, porque eu acho que só 2 ali não vai atender o que eu quero. Aí, nesse caso, a gente tem que avaliar se é uma benfeitoria necessária. Porque ele já tem 2 banheiros funcionando perfeitamente. Eu quero colocar mais um. Aí a gente já fala de uma benfeitoria útil. Porque ela é útil para o meu negócio. Eu vou trazer utilidade para o imóvel colocando mais um banheiro. Nesse caso, salvo se o locador autorizar... Aí eu não vou ser indenizada. Entendi. Se o locador autorizar e falar, não, Jana, pode fazer e depois eu te indenizo, aí tá tranquilo. Entendi. Agora a gente tem um outro tipo de benfeitoria, que daí essa é pro meu modelo de negócio, que a gente chama de voluptuárias, né? Esse nome é bem difícil, né? Voluptuárias. Mas são benfeitorias que é a coisa que é bonito, entendeu? Então, estética. Estética. Eu coloquei aqui essa parede bonita, né? De madeira. Ela é útil? Ela é necessária? Não, ela é uma benfeitoria que eu posso tirar depois? Eu posso. Eu consigo tirar esse imóvel e levar para outro local, desde que não danifique o imóvel do locador. Então, nesse caso, ela nunca vai ser indenizável, a não ser que previsto em contrato. Mas é muito difícil a gente prever isso em contrato. Imagina eu colocar no contrato que o locatário pode colocar lá vários itens, né? Que deixam eles aparentemente mais bonitos e depois o locador vai se indenizar. Sim. Então, um papel de parede, uma benfeitoria voluptuária. Agora, úteis e necessárias são as que a gente tem que ter mais cuidado no contrato. É muito comum a gente ver contrato dizendo assim, que nenhuma vai ser indenizada.
nem as necessárias. Essa cláusula é nula, né? Pode até colocar lá, mas a gente não vai ter validade. Porque imagina que eu vou abrir enfim, um exemplo, uma história de advocacia. Não, um pet shop. Eu vou abrir um pet shop num prédio comercial. Num prédio comercial, eu vou ter um pet shop. Mas o regimento interno, mas ali aquele prédio não atende para colocar lavabo para eu lavar ali os cachorrinhos, dar banho, né, e tosa. Isso inviabiliza totalmente ali a minha atividade, né? Eu preciso que isso seja feito realmente para que isso eu desenvolva a atividade, né? Por isso que, quando eu vou fazer um contrato de locação, antes mesmo de eu realmente gostar do imóvel, eu tenho que ir muito a fundo em muitos detalhes daquele imóvel. Regimento interno, se era um prédio comercial, e estrutura, para saber até onde eu vou ter energia e recursos para investir. Então, por isso que essa questão das benfeitorias dentro do contrato, ela tem que ser muito bem analisada, principalmente quando eu fazer uma obra, uma reforma, para que lá na frente eu não suporte todo o prejuízo sozinha. Não, perfeito. Infiltração, é só para a gente lembrar uma coisa, estrutura, locador. Sempre pensar isso. Então, infiltração, o locador que vai ter que responder. Não vai ter como deixar uma loja com uma infiltração. Então, tudo aquilo que eu não consigo retirar do imóvel e levar depois, é responsabilidade do locador. Tá, e quando a gente fala contratos, enfim, tem que ser contrato assinado, né? Porque, por exemplo, eu vou abrir o meu negócio e eu falei com o proprietário da sala e verbalmente eu compactei, a sala vai ser tanto, por tantos mil, vamos fazer o contrato, ok. Aí comecei a me preparar, só que ainda não fiz o contrato. Até procurar advogado, enfim, isso sem intermediação de imobiliária. Aí chega daqui 2 semanas, o proprietário fala que não quer mais alugar ou alugou para outro, enfim. Essa comunicação verbal gera algum tipo de direito ou não? Não. Zero? Zero. Só a partir do momento que está assinado mesmo? Só a partir do momento que está assinado. Não, porque é uma relação... A gente fala muito de vinculação de proposta quando é consumidor. A gente tem que estipular aqui que a relação aqui não é de consumo, né? Ela é uma relação civil. Então, civil, assim, não existe hierarquia entre eu e você aqui, né? Tu és o dono do imóvel, eu sou a empresária que quero colocar o meu imóvel ali. Quando é consumidor, aí é diferente, né? Porque é a parte mais vulnerável. Aí, se tu me faz uma proposta, ela vincula o proponente. Agora, nesse caso, não. Uma última dúvida minha, porque quando a gente bota um estabelecimento em uma loja embaixo de um prédio residencial, por exemplo. Uma coisa que pega muito, a loja é grande, vai lá no rateio do condomínio. Tá? O condomínio, quando tu fecha o contrato, ele é um condomínio que é estipulado em unidades, que está muito na moda agora. Em vez de dividir por metro quadrado, divide por unidades. Então, o condomínio está interessante. Daqui a pouco tem um conselho lá no condomínio, enfim, eles decidem que vai ser por fração. Tem como brigar por alguma coisa ou já era, tá perdido? Isso é bem comum, bem pertinente a tua dúvida, porque eu até esqueci de falar desse ponto, mas isso acontece muito com o IPTU também. Mas quando a gente vai alocar um imóvel, a gente faz toda uma perspectiva de todos os custos, né? Porque não é só o aluguel, é o condomínio, é o IPTU quando é repassado para o locatário, é o seguro-incêndio, N coisas que somam ali no valor do aluguel. Então, a gente tem uma expectativa de gasto. Quando a gente tem uma modificação nesse custo e isso não está previsto em contrato, não tem o que fazer. Porque eu vou me submeter às regras gerais do condomínio. Então, respondendo a tua pergunta, não tem. O que eu costumo fazer? Quando o meu cliente ele vem com ali já fechado, né? Para mim é muito importante, realmente eu tenho que ter esse valor de condomínio, não pode fugir muito disso, porque eu não tô apto para bancar tudo. Aí a gente coloca uma ressalva no contrato, que se tiver alguma alteração que supere tantos %, eu tenho que falar em percentual, né? Porque não dá para deixar genérico, né? Eu não gosto dessa coisa de genérico, de deixar, assim, discricionário. Então, tantos % do valor inicialmente proposto, que é tanto, a gente vai sentar e conversar por uma redução, abatimento no aluguel. E isso acontece muito em IPTU. Aqui em Florianópolis é muito comum uma revisão de IPTU pela Prefeitura de Florianópolis, principalmente quando eu faço obra, né? Então, às vezes, ele está o IPTU defasado. Então, a área do terreno está correta, mas as edificações não estão. E eu faço uma obra, passo no alvará de construção na prefeitura, vai ter uma área maior construída. A gente tem que revisar o valor do IPTU. Até mesmo pelo valor venal. Vamos fazer uma revisão. Aumenta ali 60% o valor daquele IPTU. Bem expressivo. Aconteceu isso com uma clínica que a gente atende aqui, que também, inicialmente era um valor de R$1.000 por mês o IPTU. Agora está em 4.500. Então, vai onerar 3.500 a mais. Esse IPTU. E, de fato, não tinha nada previsto no contrato de locação, resguardando ele nesse sentido. Então, vocês imaginem a seguinte situação.
Eu não sou dono do imóvel, eu sou o locatário. Eu não tenho como ir lá na prefeitura e falar, olha, peraí, vamos fazer uma revisão. Eu dependo do locador para isso, de uma procuração, né? Para me dar autonomia para buscar essa redução, essa impugnação desses valores, que às vezes está errado, né? Então, eu fico muito amarrada. Então, o ideal é colocar no contrato realmente uma expectativa e que, se superar essa expectativa, a gente vai ter que sentar e rever os custos de locação. Porque é de praxe do mercado, principalmente na locação residencial, condomínio muito alto, aluguel mais baixo. Então, a gente vê acontecer. Por quê? É porque o condomínio é muito alto, ninguém quer pagar R$2.000 de condomínio, então eu acabo reduzindo um pouquinho o valor do aluguel para equilibrar os encargos daquela locação. Então, nesse caso do condomínio, o que eu iria sugerir é ter essa ressalva. Tá. Só aproveitando o gancho sobre incêndios, é obrigatório ter o seguro contra incêndios? É. Obrigatório para quem? Para o locador ou para o locatário? É obrigatório para o locador contratar e o locatário pagar. É uma previsão de lei. E se não tiver e pegar... Mas o locatário não pode contratar? Pode. Eu posso cotar com... Pode cotar e colocar o locador como beneficiário. Ou a imobiliária. Desculpa. E se nesses contratos padrões ou modelos de internet, enfim, que não dispõem, não tem nada disso de contrato de seguro contra incêndio, e o imóvel pegou fogo. De quem que é a responsabilidade? Do locatário. Ele vai ter que arcar com as consequências. Porque o que é a obrigação do locatário? Primordial de um contrato de locação. Devolver o imóvel nas mesmas condições que eu peguei, salvo as deteriorações de uso comum, né? Um desgaste natural do tempo. Então, se eu peguei o imóvel e depois pegou fogo e virou cinza, eu vou ter que construir um imóvel para entregar. Ou indenizar em perdas e danos, né? O que era o valor do imóvel. O seguro incêndio é um fator muito importante, muito mesmo, assim, dentro de uma locação, né? Ele dá muita segurança. E ele é um valor pequeno. Sim. Né? Assim, comparado aos outros encargos da locação que são mais expressivos. Tá, eu tenho uma dúvida nessa parte da entrega dos imóveis. Vamos supor que a empresa não deu certo, né? Teve que sair do local, está passando já até por dificuldades financeiras, e na hora de entregar a chave, eu vou entregar a chave na imobiliária, e a imobiliária se recusa e fala, não, eu não finalizei a vistoria. Isso é o mais comum. Eu quero, esse branco que tu pintou é um branco brilho, tem que ser um semi-brilho, tem que ser um branco fosco, e começa a ir fazendo e acaba que vai passando mais um mês, tem que pagar mais um mês de aluguel. Daqui a pouco eles acham mais alguma coisa. Eu posso simplesmente entregar a chave, falar, finaliza o contrato, o que tiver que arrumar, eu arrumo depois? Pode. Como é que funciona hoje? Qual é o entendimento do STJ com relação a isso? A imobiliária não pode nunca se negar em receber as chaves, independentemente do imóvel estar destruído. O imóvel pode estar destruído. Se eu quiser entregar as chaves para acessar o meu aluguel, eu posso fazer. Só que, a partir do momento que eu entrego as chaves, eu vou ali autorizar ela a avaliar o que tem de errado no imóvel para me cobrar depois em valores, né? Economicamente falando. Eu não vou exigir que eu vou lá e faça os reparos. O que é comum na prática? A gente faz uma vistoria. Não passa, tem ajuste. Aí tu faz outra vistoria, não passa, tem ajustes. O que é o mais recomendado? Que este locatário documente isso em registro de e-mail ou WhatsApp com a imobiliária, remarcando, quem sabe, uma nova vistoria, se for necessário, se realmente tiver alguma coisa para ajustar. E se realmente for uma exigência abusiva, o que muitas vezes aí a gente ou vai na imobiliária tentar devolver as chaves e assinar um documento. A imobiliária precisa assinar um documento que está recebendo e o empresário tirar uma foto, porque aquele dia é o marco que cessa o aluguel dele. Ou, se houver resistência da imobiliária em receber aquelas chaves e assinar o documento, aí ele pode depositar essas chaves em juízo. Existe uma ação específica para isso, né? Que é uma consignação de chaves em juízo. Porque o consignado falou, a partir daqui acabou meu aluguel. Eu deixo as chaves, deposito o valor dos dias proporcionais do aluguel até lá e cessa o meu aluguel. Sim, é justamente isso que eu queria entender, porque tem imobiliárias que têm essa prática realmente, e daí tu fica amarrado ali com elas. E a partir do momento que tu entregou a chave, ela identificou as pendências, ela que vai te passar o valor que deu e tu tem que pagar e deu? Ou tu pode, por exemplo, eu paguei aqui a equipe de pintura para trocar essa cor que tu pintou errado e eles me cobraram R$15.000. Eu tenho que pagar os 15 mil? Não, tu podes impugnar, até porque é obrigatório oportunizar ao locatário que ele faça os reparos. Mesmo eu já entregando a chave. Daí, se você foi oportunizado antes, você não fez, aí eles podem te exigir, sim, que você pague o valor que o prestador deles de serviço aplicou. Independente do valor que for. Não é independente do valor. A gente pode impugnar, trazendo outros orçamentos, porque é comum ali ter
um chorinho, né? Sim. Essa parte tem que cortar, eu acho. Porque o atendente imobiliário vai me complicar. Mas tem um chorinho ali. Mas, sim, você pode impugnar esses orçamentos e discutir em juízo para pagar a diferença. Isso é muito comum, tá? Então, a imobiliária, como é que a gente faz normalmente? Depende muito do perfil ali do locatário. Não posso ser negativado. Não posso ter meu nome negativado. A gente entra com a ação antes, para daí impugnar ali os valores, para suspender qualquer tipo de negativação. Tanto faz, Juliana. Se meu nome for para negativação, melhor eu ganho uma indenização. Então, tá. Aí a gente vem, né, depois de negativado, ou entra com a ação, ou quando a imobiliária entra com a ação, a gente se defende nesse sentido. Entendi. Porque tem um ponto aqui bem relevante, sabe, Ramon, nessa questão de orçamentos, de ajustes, né, de entrega de chaves. Por isso que eu brinco que as duas alegrias, né, quando pega e quando entrega. Porque entregar as chaves também é um terror, assim. E aí que, às vezes, os danos do imóvel, infiltrações, aqui na nossa região é muito comum, né, mofo, e isso tudo, na vistoria final, a gente tá o tempo todo reclamando para a imobiliária. Olha, tem infiltração, tem mofo, nada é feito. Ou então vão lá, tapam alguma coisinha e não resolve o problema. Quero entregar o imóvel. Vou entregar as chaves. Aí na vistoria final vem, parede com o mofo. Mas não é culpa minha. É uma questão estrutural do imóvel. Então, isso já acontece muito, da imobiliária insistir na cobrança daquela dívida, principalmente quando é seguro-fiança, que seguro-fiança é ótimo para eles, né? É ótimo, porque o seguro-fiança, ele garante muito fácil. Tu aciona o seguro, indeniza, e depois o seguro cobra. Então, nesse caso, a gente tem que ter uma análise mais criteriosa na vistoria final para saber se aqueles danos realmente não são do próprio imóvel e não podem ser, né, transferidos aí para o locatário pagar. Quando é seguro-fiança, se você tem um contrato de locação hoje comercial, que a garantia é o seguro-fiança, a gente age antes. Porque depois que a imobiliária acionou a seguradora e aí indenizou o proprietário, é muito mais difícil a gente discutir. Porque daí vocês imaginem, a seguradora vem. Eu estou falando de 4 pessoas envolvidas. Locador, protegido pela imobiliária, seguradora, que protege a imobiliária aqui para o locador, e eu. Então, imagina que esse aqui, que é a seguradora, ele não sabe o que está acontecendo entre a imobiliária e eu. A imobiliária só fala, olha, seguinte, teve esses 10 mil de danos aqui no imóvel, ele não pagou. Me indeniza. Ela indeniza, ela vem em busca do crédito. Então, eu ajo antes. Eu já entro com uma ação acionando a imobiliária, o locador e a seguradora falando, olha, não me coloca no Serasa. Essa dívida aqui não existe. Esse crédito que você vai subrogar, depois que você indenizar esse locador, ele não é devido. Por isso. Ficou claro? Sim. É complexo. Mas quando a gente quando eu olho um contrato, é seguro-fiança, opa, vamos agir um pouquinho mais rápido. É que daí já tem os ensaios, já tem toda a análise como sua especialidade para poder analisar e sugerir as melhores opções. É que na prática, assim, é o que eu sempre falo, tem coisa que não tem no Google. Entende? Esses exemplos, a gente cada vez que acontece uma situação com um cliente, a gente se debruça ali naquela situação e vai realmente a particularidade de cada caso, aprimorando ali para ver o que acontece na prática, né? E a gente falou já várias vezes aqui nos programas como é importante ter o especialista com a expertise dele, olhando cada caso, porque realmente no Google tu não vai achar. Não é assim simples, né? Então precisa da expertise para ter assim, não, faz isso aqui, já faz esse movimento, já antecipa isso para te evitar esse problema. Juliana, a gente já acho que estourou o tempo, né? Eu queria te agradecer muito pelo papo, né? Foi bem interessante, acho que sanou várias dúvidas. Praticamente uma consultoria de graça, né? É isso aí. E antes de passar a bola para ti, eu queria agradecer os nossos patrocinadores. A gente gostaria então de agradecer novamente os nossos patrocinadores. Esse episódio ele é uma dedicação, ele é patrocinado pela Marca Spam. Para nós o pão é sagrado e pela ID Mídias. Vender não é sorte, é métrica. Então a gente, dando início à parte final então do nosso episódio de hoje, a gente gostaria de pedir, né, para o pessoal que queira procurar você, que queira entender um pouco melhor sobre tudo que a gente comentou aqui no podcast hoje, como que eles conseguem te achar e entrar em contato com a doutora.
Certo, o escritório chama Souza e Pierotti Advogados. Se colocar no Google, já vai ter muito telefone de contato. É Instagram, é YouTube, é site. E o Instagram é @advogada Juliana Pierotti. Ali tem todos os links de contato para agendamento de consultoria, equipe à disposição e todo mundo disposto aí a ajudar a fazer esse contrato da melhor forma possível. Que bom, que bom. A gente agradece muito, então, a presença de hoje e toda a explicação e, como eu disse, a consultoria praticamente que foi feita pra gente aqui, né? Antes de finalizar, então, pessoal, gostaria de lembrar e solicitar para vocês de interagir conosco, deixar o comentário, deixar a curtida, sugestão de temas para os próximos episódios, porque a interação de vocês é muito importante pro futuro do podcast e para os futuros episódios que a gente vai tratar, né? Vou deixar aqui meu Instagram também, @RamonJunks. Andrei com Y, P Santos. @aurino.martins. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Podcast, o Papo de Mini que transforma o teu negócio.